Boa tarde, amadas irmãs. É uma alegria estar com vocês. Hoje não é somente um dia especial para nós, é um dia muito especial para o Senhor. Porque, como já foi compartilhado pelas irmãs, vocês têm grande valor para Deus. Cada uma. Então Deus está olhando para vocês e apreciando cada uma. Ele está falando para os anjos, dá uma olhadinha nela, olha aí. Não é uma coisa maravilhosa? Como está ali em Provérbios 31, versículo 10, Provérbios 31, 10, diz assim, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Uma coisa, mas irmãs, que vocês precisam saber. Você foi criada para ser uma mulher virtuosa. O resto é mentira de Satanás, entendeu? Você foi criada para ser mulher virtuosa. Não diga, isso não é para mim. Ser mulher virtuosa é para somente algumas. Não. Por quê? Porque você foi abençoada com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E são essas bênçãos, toda essa sorte de bênção, que faz de você uma mulher virtuosa. Essa palavra virtuosa no hebraico é uma palavra que tem muitos significados, significados assim de intensidade. Virtuosa no hebraico significa força, poder, eficiência, fartura, habilidade e exército. Tudo isso está nessa palavra. Você foi criada assim. Esse potencial está no seu interior, porque você ganhou a vida de Deus. E a vida de Deus tem tudo isso e muito mais. Então, diga para a irmã que está ao seu lado, eu fui criada para ser mulher virtuosa. E aqui ainda diz, nesse versículo, o seu valor muito excede o de finas joias. Finas joias, pedras preciosas, mas aqui esse versículo diz, o seu valor excede, é muito mais do que de finas joias. E essa palavra joias no hebraico significa pedra preciosa, significa também coral, corais. Você sabe, é aquela colônia, né, de seres minúsculos marinhos que formam coral que tem em algumas praias, né? E esse coral é um ambiente rico em vida e diversidade. Isso quer dizer o quê? Além do aspecto de pedra preciosa que já foi comentada, isso quer dizer que você, amada irmã, tem um dom que é fazer com que haja muita vida ao seu redor. Você foi criada para dar vida, nunca a morte. Certo? E também tem significado de rubis. Então, o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E agora, como isso pode
fazer de você uma mulher virtuosa, uma pedra preciosa. Vamos ver agora Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. Efésios 5, versículos 25 e 26. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso é o 25. E 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Vamos primeiramente olhar esses dois versículos, depois nós veremos o versículo 27. Aqui diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você sabe como que Deus faz a obra de transformação? Fazendo Cristo se entregar por você e por mim. Essa é a maneira de Deus fazer a sua obra. Se Cristo se entregou por você, você vai ou não ser transformada? Claro que vai. E aqui diz que ele amou e se entregou. E o versículo 26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui nós podemos ver que Cristo faz uma ação que é nos lavar com a água da palavra para nos purificar. Lavagem, essa palavra significa banho, ato de banhar-se. Então tem algo a ver com você estar mergulhado na água. Eu estou falando essa mensagem, essa comunhão, porque tem uma ferramenta de grande poder que se chama imersão na palavra de Deus. Eu quero, amadas irmãs, que vocês vejam o poder que tem a imersão na palavra de Deus. E quando aqui fala que Cristo santifica a igreja e a purifica por meio da lavagem da água pela palavra, mostra como se fosse um banho. Isso quer dizer, nós temos que estar imersos na palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Quando você toma banho, você é aquela que toma banho, faz uma bacia d'água assim, molha os dedos e dá uma borrifadinha assim, depois passa uma toalhinha e diz: tomei o banho. O que é importante para você tomar um bom banho? Muita água, não é? É muita água. Você quer aquele jorre. E é isso no chuveiro. Agora, quem gosta de tomar banho em banheira, daí tem que fazer imersão, fica deitada lá. Não é assim? Eu quero então fazer a seguinte pergunta: como você tem usado a água da palavra? Uma baciazinha? Aspersãozinha? Ou você tem mergulhado? A palavra diz que lavagem da água pela palavra é um banho da água da palavra. E essa palavra significa, no grego, a palavra é rema. Isto é, aquela palavra que Deus fala no seu interior. Não é a palavra de um conhecimento. É aquela palavra que, pelo fato de você tocar nela, de repente aquela palavra começa a brilhar.
De repente você consegue ouvir o Senhor falar com você, tornando aquele versículo vivo, real. Olha só, todos nós lemos a Bíblia, conhecemos a Bíblia, mas preste atenção nas comunhões anteriores das irmãs, todas elas falaram, chegou numa situação, de repente Deus falou comigo, daí citou um versículo, não é? O que é isso? Deus de repente falou comigo e citou aquele versículo. É a água da palavra. Aquela palavra ficou viva naquele momento. Diz, olha, essa é a palavra. Aquela palavra diz salvação. As irmãs já conheciam esse versículo, não é? Mas naquele momento, essa palavra brilhou, falou no coração, e houve salvação, e houve mudança, houve transformação, houve libertação. Imersão na palavra de Deus. E o versículo 27 de Efésios 5 diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha o poder desse banho da água da palavra. Faz a igreja, torna a igreja gloriosa. Isso quer dizer, faz com que a glória seja trabalhada em nós. E aqui fala sem mácula, que é mancha, sem mancha nem ruga. Eu vou dizer uma coisa, se tem duas coisas que as mulheres têm pavor, é mancha na pele e ruga. É ou não é verdade? Apareceu uma mancha aqui, parece que o mundo vai cair, é o fim do mundo. Olha, uma ruga! Meu Deus, uma ruga! Melhor remédio contra mancha e ruga: a água da palavra. Claro que aqui eu estou falando da parte espiritual. O que é mancha? Mancha é algo de nascença. Mancha, você tira com sabão? Aqui eu tenho várias manchas no rosto. Passo sabão, mas não sai. Mas não sai. Ainda bem que sou homem, né? Ter as manchas no rosto, eu não me importo. Mas se vocês tivessem as manchas que eu tenho, vocês iam ficar apavoradas. Mancha é algo ligado, é defeito natural, não é? É algo intrínseco. Ruga é velhice. Velhice. Espiritualmente, como você está? Você tem mancha espiritual? Uma coisa que eu escuto frequentemente de irmãs, principalmente irmãs, as esposas, né, falando para o marido, eu nasci assim. Eu sou assim. Quer dizer, justifica a mancha e quer manter a mancha ainda. Espiritualmente, você tem ruga, está velha? Se preocupa tanto com a sua pele física, da sua carne. Você não se preocupa com a sua velhice espiritual? Sabe qual é a característica da velhice? Perde a agilidade. Eu gosto muito de dar o seguinte exemplo, tá? Isso aqui eu quero que... Eu também já estou ficando de idade um pouco avançada assim, né? A meu rosto até não pareço tanto, né?
mas eu já tenho 68, indo para 69 anos, né? Então, eu não tenho mais o vigor de antes. Mas, graças a Deus, estou bem de saúde, né? Ainda consigo caminhar. Mas nós vemos pessoas de idade que têm dificuldade no caminhar, não é? A velocidade vai ficando cada vez mais lenta. A pessoa vai ficando cada vez mais lenta. Espiritualmente, você é rápida ou é lenta? Tem remédio para isso. Lavagem de água pela palavra. A lavagem de água pela palavra vai tirar os seus defeitos. E vai tirar sua velhice. Você vai ser rápida no espírito. Você vai ter força no espírito. Mas tem que estar imerso na palavra de Deus. O grande problema que todos nós enfrentamos é que nós recebemos um pouquinho da palavra e achamos que está bem. Eu quero entrar um pouco mais nessa questão. Mateus 15, versículo 11. Que diz: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Esse é Mateus 15, 11. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Olha só. Tem muitas irmãs que se preocupam com a saúde. Daí faz dieta, não é? Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu vou cuidar porque eu tenho que comer comida saudável e tal. Mas o Senhor diz assim, porque aqui também os fariseus estavam preocupados, né, se estavam lavando a mão, tal, não está uma coisa suja, tal. Mas o Senhor diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Amada irmã, o que tem saído da sua boca ultimamente? Aqui diz, no versículo 18 de Mateus 15, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Então vamos na pergunta entrar em algo mais profundo. O que é que você tem no seu coração? Isso é o que sai da sua boca. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34 diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E o versículo 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. A boca fala do que está cheio o coração. Seu coração está cheio de quê? Você tem um tesouro bom ou um tesouro mau? Você está enchendo o seu coração de quê? Você vê a importância da imersão na palavra? Se você está mergulhado na palavra, seu coração estará cheio da palavra. E quando você abrir a boca, vai sair palavra de Deus, vai sair o encargo de Deus, vai sair luz, vai sair vida. Você pode falar as coisas comuns, mas as pessoas vão sentir, apesar de você ter falado uma coisa simples, mas tem algo que brilha no seu falar. O seu falar traz vida. É diferente. Suas palavras são diferentes. Você come da palavra de Deus, você se enche com a palavra de Deus, ou você fica ruminando mágoas, ofensas, desejo de vingança, ansiedade, o que é
Do que é que nós nos alimentamos? Nosso coração está cheio de quê? Se meu coração está cheio de ansiedade, quando abre a minha boca, todo mundo percebe, Miguel está ansioso. Mas se eu estou cheio da palavra de Deus, eu abro a boca, sai palavra de Deus. Você vê a importância da imersão na palavra de Deus? Permitir que você mergulhe na Bíblia, na palavra de Deus, nas mensagens, nos livros. Aqui, no versículo 35 diz, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Essa palavra tirar, no grego, significa expelir, sair. Por quê? Porque está tão cheio que sai. Entende? Não precisa fazer força, sai espontaneamente. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, você não precisa fazer força. Abre a boca, a palavra sai. Mas se está cheio de coisas ruins, abre a boca, as coisas ruins saem. É algo espontâneo. Nessa tarde, meu encargo é para nós vivermos tudo que foi falado aqui nas comunhões anteriores. Precisamos nos encher da palavra de Deus, precisamos mergulhar na palavra de Deus, precisamos ruminar a palavra de Deus. Não ficarmos satisfeitos simplesmente de ter ouvido ou falar um pouquinho, mas temos que falar, ler, orar, entende? Até essa palavra entrar. Estamos na época de eleições. Tem irmãos que ficam o dia inteiro lendo notícias sobre eleições. Se enquanto o irmão abre a boca, sai o quê? Eleições. Não é assim? Abriu a boca, não precisa nem fazer força aí. Blá, 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 sabe tudo. Os candidatos, esse aqui, aquele lá, sabe tudo. Se tivesse lido a palavra de Deus com a intensidade que ele lê notícia de eleições, ao abrir a boca, sairia a palavra de Deus. Muito mais do que isso, tá? Então, precisamos nos encher. Agora vamos para Efésios 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, aqui diz, não é para você se encher de vinho. Se você se encher de vinho, haverá dissolução, desperdício, descontrole. Existem traduções que dizem haverá desgraça. Nós nos enchemos do quê? De vinho? Ou do Espírito? Você sabe, quando você se enche do Espírito, sabe o que acontece? Acontece o que está no versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Na versão Nova Almeida atualizada diz, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Isso quer dizer, quando eu estou cheio do Espírito, sabe o que acontece? Eu começo a falar. Nós começamos a falar entre nós o conteúdo de salmos, hinos e cânticos espirituais, e nós louvamos a Deus. Isso quer dizer, nós falamos um com o outro a palavra de Deus. E também nós louvamos o Senhor.
Isso enchendo do Espírito. E também, quando nós falamos um com o outro, quando eu tenho Espírito eu falo, e quando eu falo eu me encho mais do Espírito, entendeu? Porque nós vamos alimentando, ajudando um ao outro. E isso é que muda nossas vidas. Porque aí nós temos a lavagem da água pela palavra. Daí as manchas vão embora, as rugas vão embora, e aqui ainda Efésios nos mostra o quê? Ele nos mostra o quê? A igreja se torna santa e sem defeito. Santa significa separada, não separada só posicionalmente, mas porque no seu interior tem algo que é único, especial. Aí que está a preciosidade de uma pedra. Certo? É uma pessoa na terra, cheio da natureza divina. Não é especial? Não é diferente? Para Deus tem muito valor. Mas tem que estar cheio da palavra. Tem que estar cheio do Espírito. E essa palavra, esse Espírito vai providenciar essa mudança. E o resultado, ainda no versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe, quando estamos cheios de Espírito, nós temos gratidão, sempre damos graças a Deus. É graças a Deus por tudo. Quando estamos cheios do Espírito, nós vamos falar entre nós e nós vamos louvar a Deus de uma maneira muito natural, de uma maneira espontânea. Aí vamos ver a porção equivalente no livro de Colossenses. Essa porção ali, Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha só, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar em nós, ricamente, abundantemente. Por isso que precisamos mergulhar na palavra, para que a palavra entre em nós e a palavra realmente habite ricamente em nós. Essa palavra de Cristo. Nós temos visto, né? Temos ouvido nas mensagens sobre Efésios, sobre a plenitude que o Senhor quer preencher o vazio de todas as coisas, não é isso? Ele quer nos preencher, Ele quer preencher cada canto do nosso ser com seu Espírito e com sua palavra. Enchei-vos do Espírito e habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então podemos ver o Espírito e a palavra estão intimamente ligadas. Uma vida cristã adequada é uma vida em que a palavra está habitando ricamente em mim e meu espírito está borbulhando. De tal forma que, abrindo a boca, sai a palavra. Sai o espírito. Essa é a maneira de viver a vida da igreja. Essa deve ser a nossa vida cristã. E aqui ainda fala uma coisa, tá? Que é muito importante. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Quando a palavra habita em nós,
O que nós vamos fazer? Nós vamos nos instruir e nos aconselhar mutuamente. Significa que essa palavra que está em mim, essa palavra de Deus que está em mim, vai fazer com que eu fale isso para o irmão ou irmã que está comigo. Eu vou ajudá-lo e ele vai me ajudar. Então, a imersão na palavra inclui a Bíblia, inclui também as mensagens que nos levam para dentro da Bíblia. Compreende? Por exemplo, se a palavra aqui diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se eu pego essa porção e eu começo a usar essa porção, falar: Senhor, você deseja que a sua palavra habite ricamente em mim. Senhor, esse é o seu desejo. Não é isso? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou orando, usando essa palavra, orando. Mas eu posso falar, então, para o irmão que está junto comigo: meu irmão, a palavra está habitando em você, ricamente ou pobremente? Como é que é? Né? Muito ou pouco? Como que é? Está vendo? Eu estou transformando, eu estou falando com meu irmão. Assim como quando eu estou cheio de Espírito, nós começamos a falar entre nós. Também quando estamos cheios da palavra, nós começamos a falar entre nós para nos instruirmos mutuamente, para nos aconselharmos mutuamente. Então você pode ver, você então pega a palavra, você pega trechos de livros ou mensagens para ajudar um ao outro. Compreenderam? É ruminar essa palavra. Transformar essa palavra em oração. Aconselhar um ao outro com essa palavra. E aí, as coisas começam a operar. Isso muda a nossa vida. Olha só. Salmos 1, versículos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa porção é uma porção maravilhosa. Por quê? Porque aqui no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mostra o quê? Aqui está um homem que não se alimenta, que não bebe o vinho desse mundo, que não come a sujeira desse mundo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é mergulhar na palavra, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Correto? É a abundância da palavra, de dia e de noite. E como isso influencia a vida de tal pessoa? Porque o seu interior agora está cheio da palavra, está borbulhando no espírito. O que acontece com ele? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Por quê? Ele está cheio da água da palavra. E ainda mais aqui diz: no devido tempo dá o seu fruto. O fruto vem espontaneamente. Por quê? Porque ele está cheio da palavra. Abre a boca, a palavra sai. E essa palavra sai com impacto. Essa palavra dá vida. E o fruto aparece. Cuja folhagem não murcha. Pode vir seca, mas ele não murcha. Por quê? Porque está cheio de água.
ele está junto às águas. E Jeremias 17, versículos 7 e 8. Primeiramente, vamos ver o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aqui fala de bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mas como nós podemos confiar no Senhor? Vamos para Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Eu vou ler segundo a versão King James atualizada, tá? Diz assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então você novamente vê a palavra. Quando você mergulha na palavra, você está ouvindo a palavra, e essa palavra gera fé no seu interior, e você então é um homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Eu posso dizer uma coisa: quando eu estou cheio da palavra de Deus, eu não preciso me esforçar para crer, porque crer é uma consequência natural da palavra de Deus em mim. Muitas vezes nós não falamos: Senhor, minha fé é pequena. Não é assim? Eu acho que todos nós falamos isso. Se nos enchemos da palavra, você vai ter fé. Porque essa palavra vai falar do seu interior. Confia em mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Confia. Sai do seu interior isso aí. Então o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, versículo 8 de Jeremias 17, ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Nós ouvimos pelo testemunho das irmãs aqui nas mensagens anteriores, haja calor, né? Quanto calor na vida das irmãs e na vida de todos nós. Temos receio do calor? Todo mundo tem receio do calor. Mas uma coisa, se você mergulhar na palavra, estiver cheio da palavra, você não receará quando o calor chegar. E aqui diz, sua folha fica verde. Quando todo mundo amarela, você está verde ainda. Isso faz toda a diferença. E no ano de sequidão, não se perturba nem deixa de dar fruto. Continua dando fruto, tá vendo? Mas não é dia de sequidão, aqui é ano de sequidão. Testemunho da Ângela sobre o fogo, né, que deu lá na fazenda. Aquilo foram meses de sequidão, não foi ano. Em ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Porque está cheio da palavra, está cheio do Espírito. Eu gostaria muito, amadas irmãs, realmente que vocês pudessem penetrar na palavra que Deus está falando hoje. Por quê? A palavra que Deus está falando hoje é uma palavra que nos prepara para os tempos finais. Que nos prepara para a volta do Senhor. Então, tem que mergulhar na palavra. Tem que mergulhar na Bíblia. Tem que mergulhar nas mensagens, porque as mensagens são para nos introduzir na Bíblia. Certo? Nunca a mensagem substitui a Bíblia. Mas, nós penetramos na palavra de Deus, usamos as mensagens porque nos dão direção, junto com a palavra de Deus, e aí Deus começa a fazer com que todo o nosso ser, daí nós entramos na atmosfera da volta do Senhor. Se alguém vive isolado, nem sabe que há eleições, chega na cidade e diz assim: ué, por que todo esse montão de santinho aí no chão, né? Por que o pessoal está falando Bolsonaro, Lula, por que estão falando tanto disso aí? Ele está por fora, ele
não sabe nada. O que está acontecendo? Amados irmãos, amadas irmãs, agora, quem está ouvindo isso aí todo dia, vive um ambiente de eleições, né? Puxa, o futuro do nosso país está sendo decidido agora. Eu quero saber uma coisa. Você já entrou no ambiente da volta do Senhor? Você respira, diz assim, o Senhor está voltando. Uau, olha as coisas que estão acontecendo. Você está respirando isso? Você só vai respirar isso se você mergulhar na palavra de Deus. No que Deus está falando hoje para nós. E você vai ser uma pessoa que ama a volta do Senhor. Se você ama a volta do Senhor, a coroa está preparada para você. E aí, nós estamos falando de edificação. Você sabe, uma pessoa cheia da palavra de Deus, cheia do Espírito, está cheio do próprio Deus, cheio dos sentimentos de Deus. Então vamos ler Colossenses 3:12, que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. As irmãs que me antecederam já falaram, isso é questão aqui, que é mencionada aqui, se refere ao relacionamento. Quando fala de ternos afetos, fala do splanknon, o sentimento que está no interior do Senhor. Quando estamos cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito, os sentimentos que estão em nosso interior são os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. De amor pelas pessoas. E também é do relacionamento. Temos misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. São todos itens ligados ao relacionamento. E versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Suportar-vos uns aos outros significa sustentar um ao outro, carregar um ao outro. Aqui diz, perdoai-vos mutuamente. E se alguém tem motivo de queixa contra outrem, deve perdoar, né? Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Você diz, eu não consigo viver isso. Não consegue viver porque não está cheio da palavra. Mergulha na palavra, se encha do Espírito e vê se você vai ou não vai sentir isso aí. Vai sentir isso. Porque isso é resultado da operação da palavra. Versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 14, versículo 15, e seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amadas irmãs, você consegue ver a importância de estar imerso na palavra de Deus? Consegue ver? Então, vamos ter um pouquinho de prática agora. E essa prática vai ser a finalização. Olha só. Vamos... eu não sei se vocês têm a Bíblia aí. Se não, se puder, pode projetar. Colossenses 3, versículos 12 a 15. Tá bem? Colossenses 3, versículos 12 a 15. Vamos, em cada mesa, falar um para o outro. Ou usar porções desse versículo para orar. Usar esses versículos para ver se a gente consegue mergulhar nesses versículos e você vai sentir a diferença. Pode ser?
Está a fim de aprender a mergulhar? Fale uns para os outros, aconselhe com esses versículos, ore com esses versículos, tá bom? Cada mesa é um grupo, tá? Faça isso e você será abençoado por Deus e mudanças irão ocorrer na sua vida. Que Deus nos abençoe, amém?